Mães. Hoje eu quero falar sobre um tema que é um tema bastante importante para todos nós, que é sobre a família saudável. O que é uma família saudável? Como identificar a família saudável? E qual a diferença entre uma família saudável e uma família doente ou uma família adoecida? Infelizmente, nós vivemos em um mundo de famílias doentes. Aliás, vivemos em um mundo marcado por uma sociedade doente, e você sabe que a sociedade é um subproduto das famílias. Portanto, uma sociedade doente é fruto, é resultado de lares adoecidos, de famílias doentes. E o que nós chamamos de famílias doentes? São famílias que não têm vínculos, são famílias que produzem membros familiares adoecidos. E nós temos visto por aí tantas famílias destruídas, tantas famílias arruinadas, tantas famílias que não se parecem nada com aquilo que Deus idealizou para as famílias. Por isso eu quero que você preste bastante atenção na mensagem de hoje. Essa mensagem faz parte da série de mensagens Famílias Saudáveis em um Mundo Doente. Então, nosso desafio é como nos manter saudáveis, como manter a nossa família saudável no meio de um mundo doente, no meio de uma sociedade adoecida pelo pecado, adoecida pelo adultério, adoecida por tantas outras coisas, pelas separações, pela violência, por tantas outras coisas que nós identificamos aí. E eu te convido para pensar sobre a família saudável. Eu te convido a abrir comigo a Bíblia no Salmo de número 128. Livro de Salmos, o Salmo de número 128. E o texto diz assim, Salmo 128. Vocês que temem o Eterno, como são abençoados. Podem andar alegremente em seu caminho reto. Vocês trabalham duro e merecem tudo o que recebem. Aproveitem a bênção, celebrem a bondade do Senhor. Sua mulher gerará filhos, como a vinha produz uvas. Seu lar será próspero. Os filhos em volta da mesa, saudáveis e promissores, como brotos de oliveira. Pasmem diante do sim de Deus. Ó, como Ele abençoa aqueles que o temem. Ó, como Ele abençoa aqueles que o temem. Meus irmãos e irmãs, eu quero pensar sobre o que é uma família saudável. E antes de eu falar exatamente a respeito desse aspecto do que é uma família saudável, é necessário a gente entender que família saudável é diferente de família perfeita. Algumas pessoas têm essa ideia, ou têm essa pretensão, ou esse desejo de querer ser uma família perfeita, ou achar que existem famílias perfeitas. Isso não é verdade. As famílias não são perfeitas, mas elas certamente se encaixam em apenas duas categorias. Existem famílias que são saudáveis, que gozam de saúde, e existem famílias que estão doentes, ou o termo que nós usamos, famílias patológicas, famílias doentes. Essas famílias, ou a diferença dessas famílias, não é uma diferença financeira. Por exemplo, o que determina se uma família é saudável ou uma família é doente, não é a condição financeira dessa família. A gente percebe aí tantas famílias ricas, abastadas, que são famílias doentes, que são famílias cujos membros estão desintegrados, são famílias adoecidas, onde a droga, onde a violência, onde os conflitos são constantes nesses lares. Portanto, o fator dinheiro, o fator financeiro não é preponderante, não é essencial para que a família seja saudável ou doente. Também não é a questão cultural. Não importa se a família estudou muito ou estudou pouco. Nós vemos, por exemplo, famílias saudáveis, mesmo entre famílias simples, sem estudo. E vemos famílias doentes, de pessoas que têm faculdades, mestrados, doutorados, e que são incapazes, apesar do seu desenvolvimento intelectual, são incapazes de desenvolver laços e relacionamentos emocionalmente saudáveis. Portanto, uma família saudável não é necessariamente o resultado de uma cultura secular ou de diplomas que carregamos na parede. Também, uma família saudável não é necessariamente tem a ver ou não tem necessariamente a ver
com a geografia, não tem a ver com os ambientes onde essa família está. Não importa se essa família mora nas regiões de periferia ou se essa família mora nos centros mais ricos e mais abastados. A questão geográfica não influencia na saúde da família, porque existem famílias saudáveis na periferia e existem famílias doentes nos grandes centros, nos metros quadrados mais caros desse estado e desse país. Também não é uma questão étnica. Não importa se você é brasileiro, se você é americano, se você é japonês, não importa se você cresceu numa família em um país subdesenvolvido ou num país desenvolvido. Não é a sua etnia, não é a condição do seu país que determina se sua família será saudável ou não. O que marca essas famílias, ou o que diferencia a família saudável da família doente, são pelo menos duas coisas. Primeiro, a família saudável produz um ambiente saudável e os frutos dessa família são saudáveis. Portanto, o que diferencia uma família saudável de uma família doente são o ambiente em que é criado dentro desses lares e o fruto, o resultado desses lares. Veja que famílias saudáveis produzem um ambiente saudável e o resultado são membros emocionalmente saudáveis, ao passo que uma família doente produz um ambiente adoecido, um ambiente onde as pessoas têm dificuldade de estar. Veja que uma das características, uma das marcas mais evidentes para saber se sua família é saudável ou ela é uma família doente é você perguntando para você mesmo ou para os membros da sua família se eles gostam de estar em casa, se eles gostam de estar presentes nesse ambiente. Uma família adoecida é uma família cujos membros fazem de tudo para estar longe de casa. São aquelas pessoas que passam longas jornadas de trabalho, se envolvem em uma série de coisas porque não querem ir para casa, porque o ambiente não é acolhedor, o ambiente não é um ambiente saudável para aquela pessoa, é um ambiente de pressão, é um ambiente de tensão, de estresse emocional. Então, esses lares, esses ambientes é que marcam se a nossa família é saudável ou a nossa família é doente. Veja que a quarentena tem se mostrado boa para a gente observar esse fator. Quando o ambiente da nossa casa e da nossa família é bom, a gente tem dificuldade, por exemplo, de sair de casa. A gente gosta de estar em casa. A gente não vê tantos problemas de estar dentro da nossa casa com a nossa família. Mas quando a convivência é ruim, quando a família cria um ambiente adoecido, fica difícil estar nesses lares e nessas famílias. Por isso, esse é o primeiro fator muito claro. O ambiente é que determina, ou o ambiente que mostra, que evidencia se uma família é saudável ou doente. E também o resultado dessa família, os membros dessa família. Aqueles que saem dessa família são pessoas equilibradas, são pessoas de caráter, são pessoas amáveis, ou são pessoas amargas, são pessoas doentes, são pessoas que têm buracos emocionais, pessoas depressivas, pessoas com dificuldades de se relacionar. Tudo isso é fruto dos lares em que fomos criados. As pessoas são resultados das suas famílias, são resultados dos seus lares, os seus valores, os seus princípios, o seu jeito de ser. Tem muito a ver com o ambiente em que foi criado. A gente convive com pessoas que têm dificuldade de amar, de abraçar, de ter afeto. Muito provavelmente vieram de lares onde essas coisas faltou para essas pessoas. Portanto, o que diferencia as famílias doentes e as famílias saudáveis são exatamente o ambiente e o resultado dessas famílias. Mas eu quero aprofundar um pouco mais esse assunto e trazer pelo menos 4 marcas das famílias saudáveis e fazendo, é claro, um contraste com as famílias doentes. Então, eu vou trazer aqui 4 marcas que evidenciam a família saudável e também 4 características das famílias doentes. Então, vamos fazer um contraste entre esses dois tipos de família. E qual é o intuito? O intuito é para que você possa avaliar se sua família se encaixa ou se enquadra dentro das características daquilo que a gente pode considerar como família saudável ou se sua família se enquadra, infelizmente, no quadro das famílias doentes. Então, eu quero destacar
pelo menos 4 aspectos. O primeiro aspecto é que uma família saudável é uma família cujos vínculos afetivos são profundos, ao passo que uma família doente é aquela em que os vínculos afetivos são frágeis e inexistentes. Então veja, o que eu chamo de vínculos afetivos? Uma família saudável, os membros dessa família têm uma forte ligação afetiva, gosta de estar junto, gosta de estar unido, gosta de desenvolver ou desenvolve um cuidado mútuo. Cada membro da família saudável ou dessa família que tem vínculo afetivo forte, cada membro procura proteger um ao outro, procura estar junto um do outro, ao passo que as famílias doentes têm dificuldades de estabelecer vínculos. São pessoas que cada um tem a sua vida isolada, sua própria rotina, seu espaço reservado, dividem o mesmo teto, mas não interagem, não se comportam como uma família. E veja, meus irmãos, que esses vínculos afetivos, eles necessariamente não têm nada a ver com a questão dos laços sanguíneos, porque existem muitas pessoas que não têm nenhum vínculo afetivo com aquelas pessoas que têm laços de sangue, com irmãos e irmãs, com pais e mães, não conversam, não se relacionam. Portanto, uma família onde as pessoas não têm vínculos afetivos, onde as pessoas não têm importância, não têm compromisso, não importam-se umas com as outras, são certamente uma família ou famílias doentes, famílias patológicas. Por isso que a primeira marca, a primeira característica de uma família saudável é quando existe esse vínculo, é quando existe esse comprometimento, quando existe esses laços de amor, não apenas sanguíneos, mas esses laços afetivos, onde um protege o outro, onde um cuida do outro. Se na sua casa, na sua família, isso não existe, se a sua família não é assim, não é dessa maneira, se cada um tem a sua vida isolada, se cada um tem a sua agenda, se cada um vive de maneira totalmente independente do grupo e não está nem aí um com o outro, infelizmente você faz parte de uma família doente. E para que esses vínculos que eu disse sejam realizados ou sejam criados, é necessário intencionalidade e aproximação. Não dá para você criar uma família saudável à distância. Não dá para você criar uma família saudável sem conexão. Aliás, conexões à distância é uma característica apenas da internet. Não é uma característica dos laços familiares, das famílias saudáveis. Famílias saudáveis caminham juntas, famílias saudáveis trilham juntos o caminhar da vida. Famílias saudáveis se importam umas com as outras, famílias saudáveis se interessam um pela vida do outro. É por isso que na sociedade em que vivemos há tantas pessoas solitárias nas suas famílias, porque vivem em famílias sem vínculos afetivos. São pessoas que, apesar de ter irmãos e irmãs, pai e mãe, são pessoas que se sentem sozinhas porque não são incluídas, não são lembradas. Quantas mães, no dia de hoje, sequer receber uma ligação dos seus filhos, uma visita, eu não diria, por conta de todas as circunstâncias que estamos vivendo, mas nenhuma demonstração de carinho. Há mães, por exemplo, que só recebem demonstrações de carinho, só lembram que têm filhos, ou os filhos só lembram que têm mães, nos momentos de aniversário, nos momentos de Dia das Mães, Natal e Ano Novo, apenas em datas comemorativas. São famílias doentes, são laços familiares fragilizados, e isso, de longe, não é característica de uma família saudável. Portanto, a primeira marca tem a ver com os vínculos afetivos. A segunda marca que caracteriza uma família saudável é que numa família saudável a hierarquia, os limites e as fronteiras são bem definidas, ao passo que numa família doente há uma horizontalização dessas coisas. Veja que em uma família doente, em uma família saudável, aliás, os vínculos são muito claros, mas também os papéis são muito claros. Os pais, eles ocupam o papel de pais, e os filhos o papel de filhos. Cada membro se coloca no seu lugar. A autoridade dos pais é respeitada, e os filhos são tratados com respeito. Nesses lares, nos lares saudáveis, a gente vê a junção de amor e disciplina, essas duas coisas caminhando juntas. Porque é interessante que nos lares doentes, ou você tem uma coisa ou outra.
Às vezes você tem um lar onde teve amor, mas não teve disciplina. Às vezes você tem lares que têm disciplina, mas sem amor. Os pais são extremamente rígidos, mas são incapazes de abraçar, são incapazes de dar palavras de apreço. Ao passo que em outros lares, os pais são extremamente amorosos, mas são incapazes de assumirem seus papéis de pais, seus papéis de autoridade dentro da sua família. Veja que a família doente, diferente da família saudável, na família doente não existe hierarquia, não existe limites, não existe fronteiras. Essas famílias são um punhado de pessoas que têm que têm a mesma autoridade. Veja que um fenômeno que está acontecendo nos nossos dias é que muitos pais estão procurando ser amigos dos seus filhos, procurando frequentar os mesmos ambientes, se vestir da mesma maneira, se relacionar ou conversar nos mesmos termos. Alguns deles sequer gostam de ser chamados de senhor e senhora, gostam de ser chamados de você e muitas outras coisas. Isso pode parecer até uma evolução dos relacionamentos, mas acontece que quando você que é pai e mãe se coloca na condição ou no lugar de amigo do teu filho, você ocupa um lugar que tem outras pessoas que podem ocupar, mas você deixa vago um lugar que só você pode ocupar. Você, enquanto pai e mãe, você na figura ou no papel de amigo do teu filho, não de uma posição de autoridade, não de uma figura a ser respeitada, você, na verdade, está tendo uma influência muito grande na criação de um filho sem limite, sem referência. O que os jovens mais precisam hoje é de pai e mãe presentes, de pai e mãe que assumam as suas responsabilidades, que sejam amorosos, que sejam amigos dos seus filhos, mas, sobretudo, que sejam pais e mães, que tenham resguardado a sua autoridade, o seu respeito, para que esses jovens possam crescer, de fato, com limites, de fato, equilibrados. E veja, a juventude como ela precisa desse porto seguro. Nós, quando olhamos para a geração anterior, nós percebemos muito claramente que os pais tinham essa posição de pais. Eles erraram em muitas coisas, é verdade, mas uma das coisas ficavam claras, eles sabiam que o respeito é o caminho para o amor. Antes de você ser amado como pai e como mãe, você precisa ser respeitado pelos seus filhos. Porque veja que coisa interessante, é possível você respeitar quem não se ama, mas é impossível você amar quem você não respeita. Por isso que hoje é necessário perceber que uma família saudável é uma família onde existe disciplina, mas essa disciplina é acompanhada de amor. Não é uma família onde existe uma horizontalização de direitos, pelo contrário, há muito claramente as hierarquias são bem definidas. Veja, por exemplo, que o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, no livro Família, Urgências e Turbulências, ele diz algo muito interessante. Ele diz que o grande problema da sociedade que vivemos é que tentou-se criar uma família democrática, quando na verdade a família precisa ser participativa. Não existe democracia na família, por quê? Porque nem todos são iguais, eles não exercem os mesmos papéis. O pai precisa ser pai, o filho e a filha precisam ser filhos e filhas. Quando existe uma democratização da família, a gente quebra os vínculos de hierarquia, a gente quebra a possibilidade dos limites, as fronteiras, as famílias se tornam completamente bagunçadas, fora, longe daquilo que Deus idealizou. Por isso que é necessário haver um retorno, é necessário haver esse repensar da estrutura familiar. Por isso nós precisamos ter de volta, os pais precisam ter uma reintegração de posse das suas autoridades, né? Do seu papel, da sua figura dentro da família. Por isso que eu digo que uma família saudável é uma família que tem hierarquia, que tem limites e que tem fronteiras bem definidas. A terceira marca de uma família saudável é que toda família saudável tem uma comunicação funcional, uma comunicação saudável. E veja que em muitas famílias a comunicação não flui mais.
Como é que se percebe que uma família, que um relacionamento está saudável? Pela maneira como os membros falam uns com os outros, pela comunicação, pelo tom de voz, pelo jeito de falar. Famílias saudáveis são famílias cuja comunicação flui tranquilamente, os membros se sentem estimulados a abrirem seus corações e a compartilharem seus fracassos, medos e conquistas. Falam com respeito e se escuta, fala-se com respeito e se escuta com empatia. Já nas famílias doentes, ninguém escuta ninguém, os gritos evidenciam o distanciamento emocional e afetivo. O respeito dá lugar ao desrespeito, as críticas e os xingamentos, as cobranças, as acusações dão um tom das conversas. Talvez na sua casa, no seu relacionamento conjugal, talvez no seu relacionamento com os filhos, você tem tido dificuldade de estabelecer um diálogo. Você não tem observado o padrão bíblico de linguagem, por exemplo, que é marcado pela fala com amor, pela palavra temperada com sal, pela palavra como fonte de vida, pela palavra branda que desvia o furor. A Bíblia nos ensina que esse é o padrão ideal de comunicação dentro de uma família. Quando a família precisa o tempo todo estar se valendo de gritos, de xingamentos, de julgamentos, é sinal de que essa família não é saudável, essa família está doente e precisa rever. Por quê? Porque esta comunicação, essa fala é resultado de corações adoecidos, de relacionamentos adoecidos, e é necessário haver um retorno então. E aí eu te pergunto, como anda o diálogo da sua casa? Como andam as conversas? Como anda a comunicação? Será que os seus filhos se abrem com você? Será que você é capaz de ouvi-los sem julgamento? Será que você é capaz de ouvir o seu cônjuge? Ou se abrir para o seu cônjuge sem ser julgado, sem ser criticado? Olha que, meus irmãos, como isso faz falta. Como faz falta de poder haver uma abertura nos lares para a comunicação. Há um escritor americano chamado Craig Hill, em um dos seus livros, ele diz que toda comunicação ela evidencia ou ela tem no seu bojo pelo menos dois aspectos que são importantes. Um é o aspecto do tópico e o outro é o aspecto relacional. O que ele diz, ou o que ele chama de aspecto tópico? É quando é aquilo que você fala. O tópico é aquilo que você fala, é o tema da conversa, é o tema do assunto. E o relacional é a maneira como o outro se sente quando você está tratando desse assunto. É a maneira como o outro se sente quando você está conversando. Veja que muitas vezes o grande problema não está no que você fala, mas como você fala, o tom de voz, as palavras agressivas, acusatórias. E cada vez que a gente usa uma linguagem de ataque, uma linguagem ofensiva, a gente impede que o outro emocionalmente se abra para escutar a gente. Muitas famílias falam muito e não se ouve ninguém. As pessoas falam o tempo todo, mas ninguém se escuta, porque seus corações e suas mentes estão fechadas pela maneira como as palavras são direcionadas. Por isso é importante perceber que numa família saudável a comunicação flui. Não existe um ambiente julgatório, um ambiente condenatório, pelo contrário. Há um ambiente acolhedor, onde os filhos podem falar dos seus fracassos, onde os pais podem falar abertamente, pedir perdão e dizer dos seus erros, das suas vidas. Como é importante, como faz falta você ter um ambiente assim na sua casa. E por fim, gente querida que me escuta, se você a marca de uma família saudável é que ela tem Jesus como Senhor e a Bíblia como manual da sua família. Toda família saudável, extremamente saudável, ela tem Jesus como Senhor e usa a Bíblia como referência, como um manual para a sua família. Veja que hoje há duas maneiras de ser família. A família do nosso jeito e a família do jeito de Deus. A família do nosso jeito é essa que a gente vê por aí. É a família onde a família doente, é a família onde esposo mata a esposa, é a família onde filhos não respeitam os pais, é a família onde irmãos não se amam, irmãos não se entendem, irmãos não se protegem. É a família onde a gente, apesar dos laços sanguíneos, a gente não vê nenhum vínculo. É a família onde a comunicação é disfuncional.
é família onde não se tem abraços, onde não se tem nenhum tipo de respeito. Já ao passo que uma família tocada pela graça, uma família que tem Jesus como Senhor e a Bíblia como manual, é uma família bem ajustada. Veja, eu não estou falando de famílias religiosas, eu não estou falando de famílias que frequentam igreja, porque infelizmente há muitas famílias religiosas que são disfuncionais, que estão doentes. Há muitas famílias que frequentam a igreja que estão doentes, há muitos casamentos doentes. E isso não acontece necessariamente porque eles não têm o Senhor, mas porque eles não colocaram o Senhor na condição de Senhor. São pessoas que têm a Bíblia nas mãos, mas não seguem os seus ensinos. São pessoas que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. São pessoas que têm os ensinamentos sobre família, mas não os colocam em prática. É necessário entender que a sociedade que vivemos é uma sociedade secularizada. Pegou Deus e a sua palavra e colocou para escanteio, tirou Deus das suas casas. Em muitos lares, o vínculo que as pessoas têm com Deus é apenas de uma Bíblia aberta no Salmo 91, de um crucifixo na parede, de um objeto religioso que lembra a devoção. Mas o senhorio de Cristo já não existe. Deus não reina nesses lares, a palavra de Deus não é um manual de conduta. E deixa eu te dizer que a Bíblia não pode ficar apenas empoeirando na sua casa. A Bíblia é o manual da família. A Bíblia é aquilo que é o manual escrito por Deus para que a gente possa andar nos trilhos, para que a nossa família tenha saúde. Não há como preservar nossas famílias da corrupção desse mundo se deixarmos a palavra de Deus de lado. Só a Bíblia nos dá elementos para resistirmos às filosofias e às influências desse tempo. Sem a Bíblia, que é a rocha, as famílias continuarão sendo edificadas sobre a areia, que são os modismos e a pós-modernidade que nós vivemos. Toda família saudável colocou Jesus como Senhor e colocou a Bíblia como referência de família. Portanto, se você é uma família cujos membros não têm como referência a palavra de Deus, é muito provável que você esteja vivendo em um lar adoecido. Porque é a Bíblia que ensina como o pai tem que tratar os filhos, como o pai tem que ser. A Bíblia nos ensina a ter disciplina, a Bíblia nos ensina a usar a vara, a Bíblia nos ensina a usar a correção, a Bíblia nos ensina a falar com amor, a Bíblia nos ensina também a como tratar os pais, honrando o pai e a mãe, sendo este o primeiro dos mandamentos com promessas. A Bíblia ensina os pais a não provocarem a ira dos seus filhos. A Bíblia ensina os filhos a observarem os ensinos dos seus pais, a respeitarem a sua família, a respeitarem o seu casamento, a respeitarem os vínculos afetivos, os vínculos sanguíneos que são criados. Portanto, quando nós abrimos mão da palavra de Deus, nós abrimos mão também de uma família saudável. Quando a gente deixa apenas conhecendo os princípios, mas deixa de praticá-los, a gente também abre mão de uma família saudável. Eu quero terminar essa reflexão dizendo o seguinte: na Bíblia nós não encontramos nenhuma família perfeita. Pelo contrário, nós vemos muitas famílias doentes, disfuncionais, mas que foram alcançadas pela graça, tocadas e transformadas pelo poder de Jesus. Talvez a sua família esteja doente, talvez a sua família seja disfuncional, talvez você esteja ouvindo isso pensando, minha família é de todas a mais doente, talvez. Mas deixa eu te dizer que na Bíblia está repleto de famílias doentes, famílias desestruturadas, famílias disfuncionais, mas que uma vez tocadas pela graça, uma vez tocadas pela presença de Jesus, uma vez transformadas pelo poder do Evangelho, puderam viver novas experiências. E esse é o desejo de Deus para a sua família, para a sua casa. Portanto, o primeiro e mais importante ponto é que se você quer ter uma família saudável, você não pode desprezar a palavra de Deus, você não pode se afastar daquilo que a Bíblia ensina. Hoje a sociedade tem feito de tudo para desmoralizar a Bíblia, tem feito de tudo para dizer que é um livro antigo, antiquado. E qual é a alternativa que a gente tem? É um modelo de família totalmente desfigurado, totalmente sem laços, sem vínculos, famílias doentes. É isso que esse mundo produz quando vira as costas para Deus e quando vira as costas para a sua palavra. Por isso, eu quero terminar dizendo que uma família saudável é uma família alcançada pela graça,
que tem Jesus como Senhor e a Bíblia como manual. Uma família saudável é uma família que tem vínculos afetivos profundos, hierarquias, papéis e limites bem definidos, uma comunicação saudável. Os frutos dessa família são membros saudáveis, gente de caráter, gente sem carências afetivas e que abençoarão a sociedade e o mundo que vive e também as famílias que formarão no futuro. Esse é o desejo de Deus, que a sua família seja saudável. Mas você jamais vai conseguir isso se você não trabalhar os vínculos afetivos, se você não estabelecer ou voltar a assumir o seu papel de pai e mãe, se você não entender que respeito precede o amor, se você não trabalhar a comunicação e, sobretudo, se você não se voltar para Deus, se você desprezar a palavra de Deus, você jamais terá uma família saudável. Que nesse domingo do Dia das Mães, você possa refletir nessa palavra e que Deus possa pastorear o seu coração e a sua família. E eu encerro, como de costume, convidando você e a sua família para estar orando comigo nesse momento.